É. Bom dia, seguidores e seguidoras do canal Sem Calma. Estamos aqui com mais um podcast do Café com Calma. E hoje eu tenho ele que é graduado em Matemática pela Faculdade de Guaracá, de Guarapuava, no Paraná, especialista em Educação Científica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Ponta Grossa, mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia pela também Universidade Federal do Paraná, a UTFPR, e doutor em Educação Matemática pela Université Claude Bernard, falei certo? De Lyon, na França. Temos aqui, com muito orgulho, doutor Pedro. Obrigado. Bem-vindo, ouvintes. A gente tem Vocês que ter... esperavam alguém mais importante com todas as condecorações? Desculpa, No mas caso, sou eu mesmo. É. Sou eu mesmo. E eu não comprei nenhuma e eu não preciso mentir no meu Lattes, porque é de verdade, isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E foram várias conquistas durante todos esses anos, né? Porque para você chegar ao título de doutor não é assim do dia para noite, né? É uma Não, coisa... Foram vários anos de estudo mas estamos aí. Vamos aí. Um doutor com doutorado Um mesmo, doutor com né? doutorado. E, na verdade, eu descobri recentemente, através do nosso amigo Dr. Christian, até abraço, Dr. Christian, que advogado é doutor sim, que é uma condecoração tradicional que foi feita pelo Brasil Imperial. Então, os advogados têm o título de doutor por tradição, não por doutorado, mas por tradição. É um tipo de doutor diferente, né? Bem diferente, Bem né? Porque diferente. quem faz doutorado, ou se as pessoas soubessem o que é fazer um doutorado, eu acho que elas não se importariam mesmo de ser chamadas de doutor, assim, porque não é uma tarefa muito fácil. A pesquisa acadêmica, ela exige uma certa dedicação e a publicação e criação de algo novo que mude, de alguma forma, um campo do conhecimento. Então, não querer desfazer, né, de uma graduação Sim, de com certeza. direito ou tal, mas quando você precisa mudar um campo do conhecimento, então, para que você tenha, de certa forma, o título de doutor. Mas isso é a parte acadêmica e tanto faz também. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu quero que você explique um pouco melhor essa parte da pesquisa acadêmica. O que é você ser um doutor? O que é você fazer por exemplo, o que você faz agora, que é o pós-doutorado, né? O que é esse estágio? O que isso significa dentro da academia, da universidade e também para a sociedade? O que é ser um doutor? Então, ser doutor é ser um pesquisador ou alguém que tem uma curiosidade, um amor pela ciência e tenta responder problemas. Então, acredito que o doutor, ele é um tentador. É Tentador. alguém que tenta resolver problemas nas diversas áreas do conhecimento. Então, surgem perguntas de pesquisa, no caso, e essas perguntas, elas são inquietantes e alguém tenta responder essa pergunta. É importante salientar que o doutor, quando ele se forma doutor, ele está começando a vida de pesquisador. Então, até chegar no doutorado, você é um pesquisador em formação. Então, quando você termina o teu doutorado, que você pode se dizer um pesquisador que pode dar continuidade a pesquisas e tudo mais. Tanto que, quando eu fiz doutorado na França, quando você se torna doutor, para você poder ser orientador, você precisa fazer uma outra pesquisa, que é um estudo dirigido, né? Para que você possa ser qualificado como orientador de pesquisas também. Então, existem diferenças, claro, de doutorado de país para país, mas basicamente isso. O doutor é uma pessoa que tenta responder problemas. E consegue responder Tenta. essas perguntas? Tenta responder perguntas. Claro que o doutorado, você vai para uma pergunta muito específica, né, de um campo, mas quando você vai respondendo as perguntas, outras novas vão surgindo, e aí que está o legal digamos, a essência da pesquisa, porque você sempre vai ter mais perguntas para responder. Então, um pesquisador sem pergunta Não é um pesquisador. porque não tem mais o que responder. Então, basicamente, essa a noção. E como que funciona o desenvolver dessa pesquisa? Você tem um tempo pré-determinado? Porque para quem faz graduação, você passa pelo TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Geralmente a gente passa um ano fazendo isso, passei por isso esse ano, foi uma coisa maravilhosa, amei, muito boa.
E geralmente a gente passa um ano fazendo o TCC, né? Como que é na especialização, no mestrado e no doutorado? Tem também o TCC? Como que eles se Tem. chamam? Também se chama TCC, Também? porque é um trabalho de conclusão de curso, né? A diferença e também depende de país para país. No Brasil, normalmente você chama então a monografia na especialização, mas também todas eles são monografia, porque você escreve sozinho, né? Monografia, mas escrita sozinho. E daí no mestrado você tem uma dissertação no mestrado, que você faz um compilado de pesquisas e você tenta introduzir uma ideia nova, mas é mais suportado pela tua literatura do que criar algo novo. E no doutorado você tem a tua tese, que é algo original, basicamente é algo original dentro do Você campo de só vai pesquisa. conseguir escrever a tua ideia no No doutorado, doutorado, então. a Olha. sua ideia, quando você fala assim, Pedro Leodino, é a ideia do doutorado. Entendi. Tipo, basicamente, que você cria. Mas mesmo assim, é respaldado por vários autores e literatura muito forte também, para que você possa criar a tua ideia. Então, no meu caso, eu criei um modelo para criatividade em matemática. Então, eu passei pelo que já existia, né, falando, e daí contribuí um pouco. Então, o doutorado, tipo, você muda um pouquinho, às vezes algo que já exista, mas que é novo, é É uma uma contribuição. contribuição nova e original dentro do teu campo de pesquisa. Basicamente E, isso. e da onde surgiu, assim, a ideia de você estudar matemática? Porque você estudou economia um tempo também, né? Minha primeira ideia de curso era estudar ciência da computação. E daí, Guarapuava era análise de sistemas na época, alguma coisa assim. E eu não passei no vestibular para ciência da computação. E daí o vestibular era em setembro, né? E tem ainda setembro e janeiro, se não me Eu engano. não me lembro, Dois. acho que mudou agora. Então, de qualquer forma, tinham dois vestibulares no ano. E como eu não passei no primeiro, eu tinha que querer garantir minha vaga no segundo, porque eu fiquei desesperado terminando o ensino médio, sem saber o que fazer. E as outras áreas que eu gostaria de fazer era engenharia também, mas não tinha na cidade. E também, se tivesse, seria particular, então não tinha como fazer. E também sair da cidade não rolava. Então pensei, vou fazer por matemática, qualquer coisa. Depois eu elimino as disciplinas que são bastante comuns. E eu acabei gostando de matemática, mas eu era um aluno muito relapso, assim, sabe? Um aluno muito ruim. Nossa, meu Deus. Aí eu tranquei depois de algum tempo. Daí comecei a fazer ciências econômicas. Ah, então você fez matemática Eu primeiro? fiz matemática primeiro Quanto um tempo tempo. você fez Eu matemática? fiz um ano. Um Um ano. ano, daí parei de estudar por 2 anos, daí voltei para ciências econômicas. Daí comecei a fazer ciências econômicas. Quase foi o meu veterano, quase. E daí não gostei de ciências econômicas por causa da história, da parte de ciências humanas. Hoje eu gosto muito de ciências humanas, mas na época eu não tinha cabeça para ciências humanas, porque Exige bastante. não só por exigir bastante, mas é porque não é legal. Pra mim não é legal. Tipo, não me agrada você ficar assistindo alguém em uma sala de aula que alguém fica falando. Então, por isso eu vejo vídeo na internet, se eu quiser, entendeu? Tipo, se você tem um professor que... Essa é uma dica. Se você tem um professor que passa só informação, os livros têm informação. Então, Não ouçam essa dica, tá? Continuem indo para as aulas, porque a frequência é a pior a frequência... matéria. Infelizmente que você você... reprova... Infelizmente as você pessoas reprovam por frequência, mas, né, se o professor só passa informação, então ele não é um professor. O professor precisa ser o mediador do conhecimento. Então, ele tem que estar ali para ajudar você a adquirir o conhecimento, a sanar suas dúvidas, a fazer você crescer. Se o professor não faz isso, ele não é professor. Então, é só... Fica a dica para os professores, então. Os alunos, vocês têm que ir para aula mesmo, não tem como chorar. Se você faltar mais do que a porcentagem do teu curso, você vai reprovar. Isso mesmo. E aí você fez esse período de economia, saiu e voltou para matemática. Matemática. Daí fiz a matemática e daí descobri. Como que você se avalia como aluno do ensino superior, do primeiro grau do ensino superior? Então, depois que eu voltei, daí eu fui um bom aluno. Foi um bom porque aluno. eu precisava, começou a bater na bunda, né? Eu precisava arrumar emprego e tudo mais, já tava ficando mais velho, então eu voltei para estudar mesmo. Daí depois que eu voltei para estudar, eu comecei a gostar mesmo de estudar e fazer as coisas, porque era mais desafiador e tudo mais. Sim. Mas, E aí essa oportunidade que você fez, a especialização, você fez porque você precisava fazer uma especialização ou porque você gostou mesmo da linha de pesquisa, do que o curso oferecia? Qual que foi? então, eu queria
passar direto no mestrado, né? Então, tentei fazer faculdade e daí eu fui tentar fazer mestrado em matemática aplicada, mas o meu curso não me preparou para matemática aplicada no mestrado. Então, infelizmente, eu tive que fazer uma especialização antes. E daí eu encontrei na UTFPR a possibilidade de desenvolver uma pesquisa com que eu já gostava, que era jogos de videogame, para ensino de matemática. Então, eu encontrei meu orientador, André Kocianski, na época, e ele falou que a gente poderia desenvolver uma pesquisa dentro da especialização de desenvolvimento de jogos para ensinar matemática. E como que foi? Qual que é esse jogo? Fala mais sobre esse. Jogo, na especialização, ele era só um protótipo. Eram jogos bem basiquinhos de soma, assim, sabe? Só para ver se a gente conseguia utilizar uma tecnologia, que era o Flash, na época, que hoje já está em desuso, para desenvolver alguns jogos. E foi basicamente isso. Então, eu escrevi, ele não foi nem testado, nada, Não, sabe? isso que eu Então, ia perguntar. Não foi aplicado, não foi então. aplicado. Era só, como era especialização, né? Tipo, não precisaria dessa aplicação para testar, digamos, a minha hipótese. Aí, no mestrado, que daí eu entrei com o mesmo orientador, que nós desenvolvemos um jogo chamado As Aventuras de Simon Bill. É um RPG, um jogo de aventura, basicamente, que a gente também aplicou para medir a motivação dos alunos com relação à matemática. E esse foi aplicado, né? Esse Foi foi testado. aplicado, E como aham. que foi aplicar o Foi jogo? bem divertido porque o mais legal de você ser criador de conteúdo é ver as pessoas usando teu conteúdo e gostando do teu conteúdo e a partir disso aprendendo alguma coisa também. Então, basicamente foi. Aonde que vocês aplicaram isso? Nós aplicamos numa escola que eu trabalhava na época, no Colégio Newton. E Em também Guarapuava. em Guarapuava. E no Colégio Lobo também, que daí eu também dava aula no Colégio Lobo na época. Que legal, E daí nós aplicamos também. que legal. E aí, como que surgiu a oportunidade de fazer o doutorado? Como que foi para você chegar até a França? Porque o doutorado já é um passo um pouco mais difícil. A gente tem um processo seletivo que vai peneirando bastante. Eu imagino que para você fazer um doutorado em outro país seja um tanto quanto difícil também. É difícil, mas eu tive muita... Eu fui muito... Não sorte, eu fui muito oportunista, porque eu estava no lugar certo, no momento certo e fiz as coisas certas para acontecer. Porque a UTFPR, ela tem uma parceria com o INSA de Lyon, que é o Instituto Nacional de Ciências Aplicadas na França. E daí, nessa colaboração, vieram alguns professores para a UTFPR para dar aulas para nós. Então, um desses professores foi o meu orientador de doutorado, que é o Christian Mercat. E o meu orientador, o André Kocianski, na época, falou assim, Pedro, se você quer sair do Brasil para fazer o teu doutorado, você tem que chegar e pedir na cara de pau. Tem uma vaga para mim lá? E eu fiz isso. Eu nem falava francês, nem inglês direito, e eu falei. Como que você falou com ele? Fez mímica? Eu falei assim, tipo, o básico do inglês. I want to do a PhD. Alguma coisa assim, nem lembro na época, mas foi muito engraçado. Tipo, o inglês bem porco assim mesmo. E daí eu falei pra ele e ele falou que não tinha como, porque ele não tinha como grant, tipo, sustentar o meu doutorado. Tipo, não tinha um pagamento, não tinha uma fonte de renda. De renda, né? Tipo, uma fonte para pagar, digamos, eu como estudante de doutorado. Porque na França você precisa ter um emprego, né? Que te dispense e você receba. Ou você é uma bolsa, ou você é contratado como estudante de doutorado. Então, na França, Você pode ser contratado. Você é contratado. França me contrata. Sim, tanto mestrado e doutorado você consegue ser contratado como pesquisador de doutorado. Que legal. E então, ele falou que ia ver, mas não podia garantir nada. E daí, um ano depois, em agosto de 2013, aí ele mandou uma mensagem no Skype falando, Pedro, em agosto, né? Pedro, eu preciso de você para outubro, tem como você vir? Daí você foi. Daí eu fui. Daí teve um monte de história no meio, mas daí deu certo, assim. Sempre tem, né? E porque, às vezes, as pessoas olham lá no teu perfil do Face, né? Doutor pela Universidade de Lyon, na França e tal, e elas acham que foi tudo muito fácil, né? Não. Tem a impressão, assim, que as pessoas pensam que é muito simples, ou que os seus pais pagaram pra você, ou que você é super rico. Não. E quando, na verdade, não é bem assim, né? Claro que meus pais me ajudaram bastante, né? Tipo, eu não conseguiria ter terminado sem a ajuda deles, porque o primeiro ano que eu fiquei na França, eu não tinha bolsa. Então, eu trabalhei em diversos projetos, fazendo pesquisa lá, e ainda meus pais me ajudaram. Então, mas daquele jeito, assim, né? Tirando
do que Do almoço para comer na janta. do que eles podiam fazer por eles mesmos, assim, ou investir em outras coisas, eles pegaram e investiram em mim. Então, tipo, eu fui muito privilegiado nessa parte, porque eu pude fazer, né, tipo, realizar o meu sonho. E eu tinha desistido. Depois do primeiro ano, eu passei lá sem bolsa. Eu desisti, porque não tinha mais como ficar, sustentar mais 3 anos na França para fazer doutorado, e é cara a São vida lá. 4 anos. É basicamente 4 anos que você faz igual no Brasil. E então, mas, né, tipo, não foi fácil, mas claro que eu também tive bastante apoio dos meus pais, dos meus professores, né? Então, tipo, além da minha própria vontade para poder concluir esse estudo. Às vezes as coisas não dependem só da gente, né? Não dá pra levar a meritocracia como o combustível pra tudo. E como que foi no segundo ano? Você conseguiu a bolsa? Qual que foi a instituição que te deu a bolsa? Daí eu consegui a bolsa pela CAPES, né? Depois do primeiro ano que eu passei lá. E como que foi o processo para você conseguir essa bolsa? Então, existem os editais que abrem todos os anos para você concorrer à bolsa, e você vai mandando os projetos para a instituição de fomento, né? E eles avaliam e depois te dão um resultado. Eu enviei 3 editais. Foi um ano inteiro tentando conseguir a bolsa, até que finalmente saiu para eu poder continuar os estudos. Senão você teria voltado. Teria voltado, porque não ia ter como. É muito caro o custo de vida na França? Como que é viver lá? É bem caro. Assim, pensando em valores de reais, assim, eu pagava 550, 600 euros de aluguel, água, telefone, essas coisas assim, né? Pra viver, assim, morar em um lugar muito bom e bem espaçoso. A gente morava numa república, né? Porque sozinho também era mais caro. Sim. Então, sei lá, hoje dá em torno de 2.700 reais só de aluguel e água e telefone. Então, era bem caro. É bem caro morar na França. Para nós, meros mortais brasileiros, com esse câmbio maravilhoso do euro, realmente fica bem caro mesmo. Sim, bem difícil. E você recebia a tua bolsa em real ou em euro? Recebia em Era euro. era o salário mínimo da França em euro, no caso. E como que você acha que, se você estivesse na França hoje, com a situação atual das nossas instituições de fomento à pesquisa, você acha que teria conseguido essa bolsa? Não sei. Não sei, porque eu também trabalho numa área privilegiada, que é a ciências exatas. Então, É mais provável. é mais provável que sim. Se não do Brasil, provavelmente uma bolsa do exterior. Então, existe muita oportunidade para quem é da área de ciências exatas para sair do Brasil, se você quiser. Em qualquer país, assim, mais desenvolvido e tudo mais, você tem muita possibilidade de conseguir bolsa. E você voltou pro Brasil após defender a tua tese, né? E agora você está fazendo pós-doutorado. Me explica o que é esse pós-doutorado. Então, pós-doutorado não é título, né? As pessoas também acham que o pós-doutorado também é o PhD. O PhD não é o pós-doutorado. O PhD é o doutorado. Então, quando você é doutor, você já é PhD. O que significa essa sigla? PhD é Philosophy Doctor, ou doutor em filosofia. Então, todo doutorado é doutor em filosofia, porque justamente como eu falei para você no começo, que um doutor é um resolvedor de problemas. Então, a filosofia busca isso, né? Você resolver problemas e pensar para resolver problemas. Então, você é um pensador. Quando você é doutor, você é um pensador naquela área que você é específico. Então, por exemplo, doutor em filosofia com especialização em tal parte. Então, é por isso que chama-se PhD. Então, quando você é PhD, você é um doutor já. E o pós-doc é o pós-doc. Que é o pós-doutorado, não tem título. Pós-doutor não é título, então você pode fazer 5 pós-doutorados, por exemplo. Não vai aumentar nada na tua pontuação. Vai aumentar nada. Às vezes, em algum concurso aumenta, mas eu acho que é máximo 2 que eles consideram. Então, a partir de 2, você já tem que ser professor de uma universidade. Entendeu? Que esse, digamos, é o caminho normal, assim, né? Faz doutorado, faz um pós-doutorado, daí você vai para a universidade como como professor, assistente, efetivo, tanto faz. Mas você pode fazer mais um doutorado, assim. Tanto que meu orientador lá da França tem 4 doutorados. Nossa. E um em cada país. Então, 4 pós-doutorados, né? Eu falei. Então, você falou doutorado. Eu fiquei, nossa, ele tem 4 doutorados. 4 pós-doc, não 4 doutorados. Ah, tá. Mas e aí, o que você faz? Qual que é a tua atividade
no pós-doc agora? Você continuou a tua pesquisa? Continuo. Você está desenvolvendo uma nova? Continuo a pesquisa, então como a minha pesquisa basicamente é no desenvolvimento de tecnologias para ensinar matemática, eu puxei agora para deficiência visual. Então eu estou desenvolvendo não um jogo, mas uma tecnologia para ensinar pessoas com deficiência visual ou cegos a entender o conceito de função dentro da matemática. Nem eu não entendo. Então, eu estou desenvolvendo um software que, quando você passa uma função, por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo, ou seno de x, essas coisas assim, você tem uma partitura de uma música. E daí essa música é tocada, e o que eu quero tentar descobrir é se essa música ela vai ser reconhecida pelos estudantes com deficiência visual ou por pessoas com deficiência visual após algum tempo. Então, por exemplo, quando você ouve uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, ou qualquer música, você reconhece pelo som essa música porque ela tem características próprias, né? Então, as funções, como elas são distintas e você, né, pode configurar elas, você também pode ter essa configuração, digamos, de assinatura de cada função. Então, cada função vai ter uma melodia e essa melodia que eu quero saber se ela vai ser reconhecível pelos estudantes. Nossa. Depois. Então, e vocês já estão testando isso? Ainda não, estou desenvolvendo a parte do software, né? Agora, o próximo passo é desenvolver a interface do usuário, né? Para que os professores possam utilizar para montar as funções e tocar elas dentro do dispositivo, seja no computador, seja no tablet, celular, alguma coisa assim. Que legal. E você, essa pesquisa que você está desenvolvendo, ela é uma iniciativa individual ou existe um grupo de pesquisa que é envolvido nisso? Então, eu participo da UTFPR ainda, né? Como dentro de um grupo de pesquisa que faz, né? Que estuda, faz pesquisa sobre deficiência visual e ensino de matemática. Todos eles estudam sobre deficiência visual. Todos eles sobre deficiência visual. E também inclusão, né? Então, são outras deficiências também, mas o principal é voltado para ensino de matemática. Mas o meu pós-doc, ele não está inscrito dentro desse grupo necessariamente. Então, eu sou um pesquisador autônomo, né? Tipo, independente, que faz pós-doutorado pela UTFPR, pela Fundação Araucária, que financia o estudo, no caso. Mas eu produzo também para esse grupo de pesquisa também. Você auxilia nesse grupo de pesquisa? Isso, auxilio nesse grupo de pesquisa. Eu também faço parte de um grupo de pesquisa da UTFPR de Guarapuava, que é no desenvolvimento de tecnologias ou desenvolvimento de materiais didáticos para ensinar computação, né? Tipo, ensino de algoritmos, que é a minha especialidade dentro do doutorado, é o pensamento matemático e o pensamento criativo. E também o pensamento computacional. Então, essas três, basicamente, linhas de pesquisa que eu estou dentro. Então, eu participo de 2 grupos de pesquisa. Um de pensamento computacional e um para deficientes visuais. E como que é ver as coisas acontecendo? O trabalho que você está pesquisando sendo aplicado, como você aplicou no mestrado, né, o jogo que vocês conseguiram aplicar, agora que vocês vão começar a aplicar, qual que é o sentimento disso? É um sentimento bastante satisfatório, né? Porque você começa com uma hipótese que você não sabe se vai dar certo. Então, quando você vê que começa a dar certo ou que funciona, é bastante gratificante. Que você pode publicar, você começa a ser reconhecido pela tua pesquisa e tal. Então, é bastante gratificante. Mas o mais legal é o problema em si. Então, é você tentar resolver um problema e entender mais sobre esse problema. E poder dizer com propriedade, né, se esse problema é solúvel ou solucionar ou não. Mas o final da pesquisa sempre se termina com mais problemas, sempre né? termina com mais Eu problemas, terminei com o meu certeza. TCC com mais perguntas do que com respostas. Sim, esse é basicamente o caminho o mais certo, que você vai terminar com mais perguntas do que resposta mesmo. Sim. Pra gente não parar. Com certeza. Então, acho que é isso, Pedro. Muito obrigada. Eu que Doutor agradeço. Pedro. Doutor Pedro. Se pode me chamar de doutor, que não vai estar... Não vai estar sendo errado. Não vai estar sendo errado. Pode ser doutor, mas ele não é. liga muito, na verdade. Mas muito obrigada, então, doutor Pedro, pela sua participação hoje aqui. Nada, eu que agradeço. No... Chamar de vir de longe. Vem super de longe aqui do lado. Vim super de longe para poder dar essa entrevista. Obrigada pelo seu esforço para participar do nosso programa De hoje. nada. Minha hora é bem cara.
Super cara mesmo. É. Então, parabéns também Obrigado. pelo teu esforço até aqui, por tudo que você conquistou. E que bom que você é empenhado nisso. Eu vejo, né, o quanto você é empenhado nisso. Uhum. E quero dizer que te admiro muito. Ah, obrigado. Também, igualmente. Corta a cena. Ai, ai. Então é isso, muito obrigada por participar hoje do nosso Café com Calma. Obrigado você, querido ouvinte do podcast, ou você que está nos vendo pelo YouTube. Se você está Pelo vendo Facebook também. pelo YouTube ou pelo Facebook, deixa a sua curtida ali no YouTube, se inscreve no canal, curta a nossa página Sem Calma e também aproveite para ouvir o nosso podcast ali no Spotify. Se você não tem tempo de ver os vídeos, você pode baixar o nosso podcast. Olha só que coisa maravilhosa, você E pode se vocês baixar. também têm sugestão de pessoas que vocês querem ouvir sendo entrevistado por nós, né? Só Mandem pra gente, vocês podem deixar nos comentários, podem mandar mensagens ali na página do Sem Calma, a gente vai amar. Muito obrigada Obrigado. e até a próxima!